me ouve. Eu quero nessa tarde compartilhar uma palavra com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 38. Vamos ler a palavra de Deus nessa tarde. Isaías 38. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus nessa tarde de quarta-feira. Graças a Deus. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço, que andei diante de ti com fidelidade e com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Diga graças a Deus. Amados, nós estamos vivendo este tempo, essa situação, em que nós nunca passamos por isto. E nós sabemos que as nossas autoridades, como homens comuns, eles têm tentado fazer aquilo que eles acham que vai dar certo. E nós também estamos debaixo da autoridade. Quando eu saio da minha casa, eu pego a máscara. Quando eu saio para vir aqui à igreja, porque venho para a igreja, vou para a minha casa. Se eu estiver de ir no supermercado, eu vou, compro o que eu tenho que comprar com a máscara e volto para casa. Carrego também na minha bolsa o gel. Eu estou fazendo aquilo que o homem determinou que nós fizéssemos. E o cronograma dos nossos governantes não está errado, está certo. Mas no presente, no futuro próximo, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu não quero falar mais sobre isso. Eu quero falar aqui, em poucas palavras, sobre essa situação. Como nós acabamos de ler. Naqueles dias, o rei Ezequias adoeceu com enfermidade mortal. E de repente ele estava ali, doente. A Bíblia não fala claramente o que ele tinha. Mas ele estava diante daquela situação. E de repente seus súditos chegaram diante dele e disseram: olha, rei Ezequias, o profeta está vindo ao seu encontro. E com certeza no seu coração, como homem de Deus, como rei que andava segundo a vontade de Deus, ele se alegrou. Ele se alegrou porque ele esperava ali que recebesse a notícia, ou que ele orasse por ele, ou que ele desse uma palavra de conforto ao seu coração. Mas de repente não foi isso que o profeta Isaías foi dizer para ele: coloque a sua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. E a Bíblia fala que aquele homem, então, quando ele recebeu aquela palavra, será que se fosse qualquer um de nós, ou estamos ouvindo essa palavra todos os dias, como é que a nossa vida, como é que nós iremos reagir diante dessa situação, vindo da parte de Deus? Sabe por quê, meus ouvintes, que está comigo, que está conosco nessa tarde? Quando o homem fala, nós temos um refúgio, que é o Senhor Deus dos Exércitos. Quando o homem fala, nós obedecemos, fazemos o que ele manda, mas nós sabemos que a palavra final vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Mas ali,
Ele não recebeu uma palavra que veio da parte do homem. Ele recebeu uma palavra que veio da parte de Deus. Mas o rei Ezequias era um homem que andava com Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. O rei Ezequias era um homem que ele tinha crédito com Deus. Ele chegou então, como nós lemos aqui, ele virou o rosto para a parede. Ele não questionou o profeta, porque o profeta não falava dele mesmo. Ele não questionou aquela palavra, porque ele sabia que não foi do profeta, veio de Deus. Mas ele virou o rosto para a parede e ele foi falar com Deus. Importante, queridos, que me está comigo nessa tarde, nos assiste, está na sua casa. Vocês, irmãos da igreja do Evangelho Quadrangular Contagem 1, ou todos os irmãos, ou até mesmo você que ainda não congrega nenhuma igreja, não faz parte, mas está nos ouvindo nessa tarde. O que nos chama a atenção aqui, que o rei Ezequias não falou nada com Isaías, mas ele então pegou o seu currículo e começou a apresentar a Deus. Ele pegou ali, falou com o Senhor: eu sou um homem que tem andado com o Senhor. Lembra-te, Senhor, porque eu andei diante de ti com fidelidade. E com interesse de coração fiz tudo o que era reto aos teus olhos. E a única oração que ele fez, e chorou muitíssimo. Irmãos, você que me assiste, está comigo nessa tarde, eu quero fazer uma pergunta para você e para mim também, porque primeiro Deus fala comigo. Como é que está o seu currículo, o meu currículo diante de Deus? Como que está a sua vida? Como que está o seu trabalho diante de Deus? Porque nós também, todos os dias, estamos ouvindo a sentença de morte. Todos os dias nós estamos ouvindo, não, nós estamos vendo. Você pode ir no rádio, você está ouvindo. Vai na televisão, você está vendo, mostrando ali claramente o que está acontecendo. Mas eu não quero me ater àquilo que os nossos olhos estão vendo todos os dias. Eu quero me ater aqui. Como é que está a sua vida e a minha vida diante de Deus? Ezequias, ele não se preocupou com nada, ele não questionou nada. E ele também não olhou para as coisas que estavam à sua volta. Mas naquele momento, ele levou os seus olhos ao Pai. Ele clamou a Deus. E quando nós estamos diante de uma situação, o qual eu já disse, estamos vivendo todos os dias, é sentença, fica quieto em casa, não saia, olha, não trabalhe, não faz mais nada, fique na sua casa, porque a morte está batendo todos os dias nas portas das pessoas. Queridos, como é que está o seu currículo diante deste Deus Todo-Poderoso? Porque o homem pode dizer o que dizer. O homem pode falar o que ele está vendo. Ou seja, ele pode falar o que ele quiser falar, ele fala. E sendo autoridade, nós temos que obedecer. Mas, e Deus? E Deus? Queridos, nós estamos ouvindo o pastor, nosso pastor pregando, quarta-feira 3 horários, sexta 2 horários, aos domingos 2 horários, está se doando, está aqui derramando ali o seu suor, que é o seu sangue, para ministrar, para pregar a palavra de Deus. E ele tem nos exortado, tem nos dado palavra de fé a cada dia, para que nós venhamos confiar no Senhor. Mas ele tem dito algo que é muito importante, que nós precisamos observar. Ser fiel. Perto é fácil, porque nós falamos com a nossa boca, mas o nosso coração. Mas a fidelidade, como aqui o rei Ezequias falou que ele tinha andado em fidelidade,
à distância, quando não pode, a igreja está cheia, as pessoas não podem vir para o culto. É neste momento que nós temos que ser fiel ao nosso Deus. Este é o momento que a igreja, ela precisa tomar decisão em guardar o corpo de Cristo. Fidelidade é guardar o corpo, proteger o corpo de Cristo, como José de Arimateia. Fidelidade, olha, às vezes termina o culto, eu fico ali na porta, e vejo algumas pessoas passarem, e não pode, mas está fazendo caminhada. Mas elas não têm coragem de entrar dentro da porta da igreja. Não têm coragem de entrar aqui no altar do Senhor. Irmãos, Ezequias, como diz a palavra, antes que o Isaías saísse do pátio, Deus havia mandado dizer para ele: vai, fala com o meu servo, que eu ouvi a sua oração. Ele pode enxugar as suas lágrimas, porque o Deus de Davi, seu pai, ouviu as suas lágrimas. Irmãos, quando nós estamos vivendo uma situação desta, nova, e nós sabemos que isso está acontecendo, não é apenas no Brasil, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. É momento de nós olharmos para nós mesmos e refletir um pouco, porque Deus está falando conosco. Quando Deus, Ele permite essa situação, porque nada saiu do controle do nosso Deus. Ele está tentando falar com o seu povo. Ele está tentando de falar assim: olha, para de confiar naquilo que você tem nas suas mãos. Para de confiar no diploma que você tem. Para de confiar no emprego, no seu salário alto que você tem. E olha para mim, olha para mim, olha para mim. Deus está chamando a atenção da igreja, do povo. E como a palavra de Deus fala que o sol é para todos, realmente Deus, Ele está dizendo: eu estou falando com todos, com os grandes, eu estou falando com os pequenos, eu estou falando com aqueles que é mais graduado, estou falando com aqueles que não têm nenhum lar para morar, que estão nas ruas. Deus está falando com todos. Queridos, nós precisamos de olhar para dentro de nós mesmos. Não olhar para a situação que enfrentamos a cada dia, mas olhar para nós mesmos. E tirar os nossos olhos daquilo que está à nossa volta e olhar somente para o Criador dos céus e da terra. Queridos, Deus então, o rei Ezequias era um homem fiel a Deus, temente. Não é porque ele era rei que ele vivia de cabeça erguida, não. Ele sabia que acima dele tinha um Deus todo-poderoso, que a ele deveria prestar culto, adorar e servi-lo. Deus, ele ouviu a oração deste homem. Não foi porque ele era um rei, não. Foi por causa da vida dele. Foi por causa, trazendo para nossos dias, do seu currículo. Porque ele apresentou ao Senhor. Ele apresentou o seu currículo ao Senhor. E o Senhor Deus, então, ele ouviu a oração. Antes que Isaías saísse, fosse embora, ele voltou para dar a boa notícia. Queridos, e nessa tarde de quarta-feira, como eu já disse, temos de obedecer sim
as nossas autoridades. Precisamos fazer tudo o que Ele tem nos ordenado. Mas a nossa proteção, a nossa segurança está no Senhor. Por isso é que eu digo, temos que ser fiel a Deus, fiel ao nosso pastor. Você que é membro da IEQ Contagem 1, o pastor Ronaldo tem se alegrado, tem falado todos os dias, que é uma igreja que ela se preocupa com o corpo de Cristo. Ela se preocupa com o corpo de Cristo e ela atende também o chamado do seu pastor. Ela ouve e atende o chamado do seu pastor, porque domingo aqui foi um movimento o tempo todo. As pessoas entrando, famílias e famílias, subindo ao altar para ministrar uns nos outros e pegar também este kit, o pão e a água, a ceia do fortalecimento e o óleo, e levar para casa. E também chegar diante do gasofilácio. São um povo que tem trazido alegria no coração do seu pastor, do nosso pastor. E eu tenho dito, às vezes eu converso com alguém, quando eu tenho oportunidade, pessoas que eu posso falar, eu tenho falado, olha, este é o momento da igreja ser fiel. Este é o momento do povo ser fiel ao Senhor. Porque nada adianta, isso aqui nós fazemos, mas quem guarda a nossa vida é o Senhor Deus dos Exércitos. Quem nos livra dessa pandemia que está aí à nossa volta é o Senhor Deus dos Exércitos. Para finalizar, eu quero agora, Salmo 91, no capítulo 5, está escrito: não te assustarás no terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nós não temos que temer, igreja. Se nós estamos orando, clamando ao Senhor, nós não temos que temer ao que vai acontecer. Nós não temos que olhar para aquilo que tem nos assustado, mas tirarmos os olhos da sentença de morte, como fez o rei Ezequias, e olhar para o Deus, porque Ele sim, Ele tem todo o poder e toda a autoridade nas suas mãos. Tirar os olhos daquilo que tem tentado tirar a nossa alegria, ou seja, a alegria do mundo inteiro. O povo está desesperado, os líderes não sabem mais o que fazer, mas nós sabemos sim, porque estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Amém? E com essa palavra, eu quero dizer para você, creia no Senhor teu Deus, confia nele. Não se preocupe com nada que está acontecendo, obedeça sim, mas creia em Deus. E tenha, irmãos, falar, eu tenho fé, eu tenho muita fé em Deus. Lógico, temos que ter fé, mas temos que ter atitude para que a nossa fé, ela se torne realidade em nossas vidas. Que o Senhor Deus possa estar abençoando cada um que nos ouve, que me ouve nessa tarde. Que você possa tirar os teus olhos daquilo que o homem está falando e olhar para o Criador, o Consumador de todas as coisas, que é o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele está conosco e é Ele que nos fortalece. Eu gostaria que você agora fechasse os teus olhos, se você pode. Eu quero fazer algo nessa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que um dia já esteve no altar do Senhor, quem sabe já foi levita na casa do Senhor, trabalhou, mas por um motivo ou outro você quebrou a sua aliança com Deus, porque Deus jamais Ele quebra aliança com o homem, nós é que quebramos. Mas que nessa tarde você ouviu essa palavra, Deus falou com você e gostaria
de renovar a sua aliança com o Senhor, coloque a sua mão na altura do seu coração. Eu quero também fazer um convite para você que ainda não decidiu para o chamado do Senhor. Porque a palavra de Deus fala em João 3,16, não foste vós, ou seja, 15,16, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi vós outros e vos nomeei. Então Deus já te chamou, mas você não tomou a decisão ainda de entregar a sua vida para o Senhor. Levanta a sua mão onde você está, porque o mesmo Deus que está aqui, Ele vai tocar na sua vida agora. E faça essa oração comigo. Fala assim: meu Deus, nessa tarde, eu peço, Senhor, que perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. E a partir deste momento, eu quero fazer parte dos filhos de Deus e andar com o Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te protege.